E nós estamos recebendo em nossos estúdios o diretor de Pesquisas Agrícola, Experimentação Agropecuária e Gestão Ambiental da Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, SADA, o Jason Coutinho, que vai falar sobre os cursos agrícolas em oferta e como o trabalhador rural pode buscar o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento profissional. A iniciativa é contribuir, né, para o desenvolvimento agropecuário no estado. Jason, bom dia, obrigado pela sua presença e aceitar o nosso convite, estar aqui nesta sexta-feira. Bom dia, obrigado ao convite, e aí é importante para a gente participar e dar satisfação à sociedade de todo o nosso trabalho. Começando nosso bate-papo, Jason, a gente recebia ontem o material sobre esses cursos, são 50 cursos, né, ao todo. Como que funciona, quais são as áreas, como o amigo que está nos acompanhando naquele famoso radinho, Chico, enquanto toma o café lá no interior, como ele pode buscar essa assistência através da secretaria nesses 50 cursos? A extensão rural ela é muito importante porque ela colabora com a transformação no meio rural. E uma das estratégias de formação para a extensão rural é a atividade de cursos, as promoções de atividades como treinamentos, palestras, cursos, dias de campos, intercâmbios. E nesta perspectiva, a Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, ela levantou a demanda junto à comunidade, ao meio rural, dentro das suas 12 unidades regionais, e aí junto com um levantamento acima da capacidade operacional de todos os nossos servidores, a gente elencou uma cartela de cursos e de atividade de formação que poderia ser executada. Então, essa atual gestão, ela se comprometeu em garantir essa promoção dessas atividades através de um programa que a gente lançou junto ao governo do estado, que é o Piauí Mais Até. Então, o Piauí Mais Até garante todo esse aporte de recursos. E aí, para o agricultor que está no campo, ele pode buscar qualquer uma dessas nossas unidades nos 12 territórios. Nós estamos presentes nos 224 municípios. E aí, nesse contexto, a gente consegue apresentar aos agricultores as atividades que vão colaborar com o desenvolvimento. Entre todas as cadeias produtivas que existem no estado, a ovinocaprinocultura, a apicultura, suinocultura, a criação de gado para corte e leite, horticultura, enfim, são inúmeras áreas que a gente possibilita essa colaboração junto ao meio rural. Uma dúvida interessante, eu conversava com algumas pessoas no bastidor político e diziam sobre a importância, Chico, de se colocar também nessa seara de discussão aqui de Teresina a utilização melhor dos rios, principalmente para a produção. Nós somos uma espécie de Mesopotâmia moderna, né? Porém, pouco se utiliza o potencial desses rios para a produção, né? Nós tínhamos aí no plano do atual prefeito um pouco, né, de alternativas, mas não foi colocada em execução. Como que o senhor avalia esse potencial e a forma como esses trabalhadores aqui da região metropolitana podem aproveitar esse potencial dos rios, principalmente uma área importante também que temos cursos, que é a fruticultura, né? A área desses perímetros irrigados. Hoje a gente tem muitas possibilidades, irrigação por gotejamento, uma série de alternativas, porém pouco se utiliza. Como que o senhor avalia a possibilidade de utilizar esse potencial aqui e como que esses produtores podem buscar apoio na SADA? Pronto, belíssimas observações. No que se refere a esse potencial que nós temos aqui nessa região, que nós consideramos um centro, um polo industrial, no que se refere à agropecuária, um polo de produção, a gente percebe que água, solo e mão de obra existe em quantidade e qualidade. Então é muito positivo isso. Porém, é claro que a gente precisa de muito mais investimentos na área de infraestrutura de produção nessas áreas de irrigação. Então, no que se refere aos preparos de áreas, no que se refere ao acesso a sistemas de irrigação, e aí você citou bem, o sistema de gotejo ele é muito importante porque ele usa pouca água e otimiza o consumo desta água pela planta, porque ele atua diretamente nas raízes das plantas. Então, assim, nós temos esse potencial e, infelizmente, essa nossa região aqui do Cinturão Verde de Teresina é muito carente. A gente acaba consumindo produtos que vêm do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, e nós temos todo esse potencial. Ainda sobre essa observação do Tássio, no norte do estado, na minha região de Porto, no São José de Campo Largo, se usa muito o Tássio,
e você de casa, o nosso entrevistado. As vazantes, Sim. Nas margens do rio, faz o capina, limpa o terreno, prepara e planta feijão, milho, arroz, melancia. E aí, quando o inverno é muito rigoroso, o verão é muito rigoroso, se utiliza exatamente a questão de aguar. Pega a bomba lá, põe num bote e aí faz a irrigação e agua. Hoje a gente vai aguar a vazante do Tássio, amanhã do Magela, depois a minha. Assim, aqui em Teresina, seria viável, no seu ponto de vista, para usar essa mesma prática, para vazante, para a horta comunitária e outras atividades? O aspecto da prática de utilização da agricultura nas vazantes, ela é um pouco limitada, porque à medida que o solo vai diminuindo essa umidade, vai chegando essa limitação. Então aí é bem delicado. Porém, há necessidade da gente priorizar os aspectos ambientais também, porque essas fontes de água elas devem ser bem utilizadas, tendo em vista que a revelia do conhecimento técnico são usados agrotóxicos, são usados alguns produtos que podem contaminar essas fontes de água. Então, assim, por isso que é importante a assistência técnica, a extensão rural, para sanar esses pequenos usos que podem gerar um impacto negativo. Eu considero importante também esse aspecto que o amigo citou, no que se refere aos perímetros irrigados. No nosso estado, ele é muito rico. Esse potencial dos perímetros irrigados, ele é muito, muito ativo. E a gente da Secretaria de Assistência Técnica, a gente está com um projeto em colaboração com a Embrapa e a FAPEP de acompanhar a produção agrícola nos polos de Parnaíba, que são os tabuleiros litorâneos, platôs de Guadalupe, São João, Marrecas, na região de São João do Piauí, e Conceição do Canidé. E aí, nessas ocasiões, junto aos agricultores familiares, a Embrapa implementou unidades demonstrativas e nós, da assistência técnica, participamos, nos qualificando no primeiro momento, para posteriormente prestar esse serviço de assistência junto às comunidades rurais. Bom, em cima do que ouvimos aqui do Tássio, do Chico e também das suas indagações, um exemplo. Agora, me surgiu aqui uma pergunta. Enfim, a água, né, seria um dos grandes problemas através do nosso tempo muito seco, nosso tempo com falta de chuvas, enfim, porque nós temos muita gente que produz, no caso, aí, né, e pratica as frutas, ou seja, planta, né, a fruticultura. E, mesmo assim, não atendem a nossa demanda, né? Então, nós temos que, como já mencionamos aqui também, temos que apelar para o Ceará, para a Bahia, enfim, para outros estados. Então, a água hoje seria um problema, mas também já foi dito aqui que a irrigação também é muito pujante. Como é que é essa situação? O consumo da água, desde que racional e em equilíbrio com as legislações, eu não julgo que seja problema. Uhum. O que eu julgo que seja problema é o acesso a esses meios de produção. Uhum. Então, o consumo de água ele vai facilitar a produção de alimentos. E alimentos vai conseguir sanar a questão da fome, em primeiro lugar, e posteriormente a renda, a produção de recursos financeiros. Então, a questão da água no nosso estado, ela deve ser melhor trabalhada, melhor utilizada, acompanhado de melhor forma no que se refere às legislações ambientais. E no que refere-se aos aspectos climáticos, é inevitável. Então, assim, esses momentos que nós estamos de seca, esse janeiro não está tão chuvoso. Sim. Poderia estar diferente. Mas essas oscilações climáticas nos obrigam a trabalhar com mais parcimônia, com mais cuidado, utilizar técnicas que conservem mais essa água no solo, que preservem mais esse recurso. Então, assim, é possível, desde que a gente consiga chegar melhor ao homem do campo, ao homem, à mulher do campo, desde a assistência técnica pública, assim como o serviço privado. O nosso telespectador Jorginho, ele pergunta aqui, como a Secretaria pode ajudar o trabalhador do campo para combater as secas, por exemplo, com postos tubulares? De que forma a Secretaria fornece essa ajuda e é necessário o que? Associação, sindicato? Qual é o formato dessa parceria?
Uma vez identificado esse problema e chegando até nós através de ofícios, hoje a SADA ela deu uma sobrevida, uma pujança na estrutura que então era Emater. Nessa reformulação administrativa do governo Rafael Fonteles, a gente conseguiu transformar o Emater em uma Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. E aí, trazendo a pergunta aí do telespectador ou do ouvinte, no que se refere às solicitações, hoje nós dispomos de uma diretoria de infraestrutura rural. E aí chega-se um ofício através de uma associação, de um grupo de agricultores, produtores, buscando essa demanda. E aí a gente envia profissionais para analisar tecnicamente a viabilidade dessa demanda, e aí através de recursos que estão disponibilizados para a Secretaria através do projeto Piauí Mais Até, a gente pode direcionar sim para atender essa demanda, essa necessidade de água, porque a gente sabe que a água através de poços, redes de abastecimento e distribuição é vida e produção. Só uma pergunta interessante, Majara. A gente tem um potencial. A gente participava da última feira do SESC, que expunha as potencialidades do Piauí. E eu conversava com vários produtores de mel, por exemplo, daquela região ali de São Raimundo, dos maiores polos do Brasil hoje de produção de mel de muita qualidade, é exportado para a Europa, para o mundo inteiro. E qual é esse desafio hoje da SADA de criar essa cadeia de produção que propicia a principalmente esse produtor de mel, que consiga entregar esse produto com qualidade, agregar valor a esse produto por um produto tipo exportação? Como é que está esse diálogo hoje, principalmente com essa categoria de produtores, né, apicultores, que fazem parte ali de uma cadeia enorme de produção de cooperativas daquela região? A produção de mel ela se destaca como um dos produtos mais relevantes na economia piauiense. E aí sim, hoje a produção do mel ela é realizada tanto pela agricultura familiar, através das associações e cooperativas, como do setor privado. Existem empresas que exploram, sim, a produção do mel, e aí aquela região centro-sul, de Picos, Paulistana, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, ela se destaca nessa produção de mel. Desde que a produção, ela também sofre muito com essa questão climática. Então, esses aspectos... Um produtor de mel... queimadas, né? Um produtor de mel, exatamente. O produtor de mel, ele é um ecologista nato, porque ele precisa de vegetação para produzir esse mel. Ele precisa das florestas, das matas, das flores para encontrar o pólen. E aí sim, o Estado tem essa cadeia produtiva em destaque, e aí existe esse fomento a essas unidades de produção. As cooperativas de mel da região de Picos, elas são muito apoiadas pelo governo do Estado e, claro, pela assistência técnica. Mas é algo que, claro, sempre merece uma atenção mais especial. Agora, falou de mel, e falando do seu tema principal aqui, que é dos cursos, como é que eu faço? Eu moro aqui na zona rural de Teresina, por exemplo, e eu quero me tornar um apicultor. A SADA fornece esse curso, e o que é necessário para que se monte um grupo, monte uma equipe para que se forme o curso, para que se forme um grupo para fazer o curso? A apicultura, ela também está nessa cartela de atividades nossa, de formação. Nós buscamos parceiros, a gente também não trabalha só. Hoje a gente tem uma parceria forte com instrutores, que eles apoiam a gente nessa execução dessas atividades. Da mesma forma como foi tratada a irrigação anteriormente, a perfuração de poços, a realização dos cursos é realizada dessa mesma forma. É oficiado através de uma demanda para a nossa secretaria, a gente envia um profissional para analisar a viabilidade técnica e econômica, e aí posteriormente a gente envia o produtor, o técnico, para acompanhar esses agricultores. Então a dinâmica é muito similar, mas a apicultura ela se destaca porque aqui na região de Teresina também tem um destaque para a apicultura das melíponas, as abelhas sem ferrão. Sim. E aí ela tem um potencial. Eu conheci bem diferenciado. Eu vi algumas comédias de José de Freitas. É bem. Perfeito. O mel elas não têm ferrão, o mel particularmente. A qualidade é a mesma, né? E até superior. Muito bom, mel. Então, assim, só que elas sofrem muito, elas são abelhas nativas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão da derrubada das matas, da questão do agrotóxico indiscriminado. Então tudo isso pode influenciar negativamente na produção. Mas deixando bem claro para quem nos assiste, procurar a SADA através de um ofício, nós encaminhamos
a demanda para um profissional realizar esse levantamento e posteriormente a gente envia o técnico. E aí essas atividades elas são realizadas nas próprias comunidades. Assim como se é na sede de uma associação, se é numa cooperativa, se é numa escola, a gente busca a melhor forma de atender a demanda do jeito que ela precisa ser atendida. E hoje, dentre esses inúmeros cursos, né, que a SADA proporciona para o homem do campo e da cidade também, quais são os mais procurados? Enfim, afinal de contas, nós temos aí muitos produtos de qualidade que são consumidos internamente, exportados para outros estados, para fora do país. Então, quais são, dentro da nossa necessidade, quais são os cursos mais procurados? A maior identidade do nosso produtor rural, do nosso agricultor familiar, é a criação de galinha, galinha caipira, a famosa galinha caipira, que aí todos nós gostamos, apreciamos com muito louvor. É um comércio muito forte, então quem tem galinha caipira hoje na nossa região vende fácil. A gente identifica também os cursos, a atividade de formação no que se refere a frutas e hortaliças nos quintais produtivos, então a gente direciona a ação também nesse sentido. E a piscicultura, justamente por nós termos esse potencial aquícola aqui na região. Então, ovino caprino, apicultura, a avicultura caipira e a questão das hortifruti. Então, esses são os carros-chefes aqui no grande centro de Teresina, no entorno de Teresina. Geis, agora não está totalmente dentro da diretoria, mas está na SADA para a gente atualizar o amigo ouvinte. A gente teve agora, dia 15, né, o último prazo para declaração de vacinação. E a gente teve também a extensão desse período de emergência zoossanitária, uma situação que atingiu todo o Brasil, mas também o Piauí está inserido. Qual é esse contexto atual no estado? Felizmente nós não tivemos nenhum caso grave, né? Não tivemos nenhum caso registrado assim, mas de gripe suína, né? Gripe dos pássaros, né? Naquela aviária. E como é que está o contexto atual? Essa emergência foi estendida, mas o contexto é de segurança no estado, né? Para a gente entender. Essa observação também é muito pertinente, porque o nosso território aéreo, nosso território físico, ele existe a transição de aves silvestres. Então é muito possível de acontecer. Então esse estado de atenção, de emergência é interessante e é necessária essa maior divulgação e essa ampla. Eu acho que vocês estão dando essa oportunidade mais ainda para a gente trabalhar em todas essas unidades. Então hoje a SADA, junto com a ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária, a gente trabalha junto nessa questão dessa informação e no acompanhamento. E não só dessa questão aviária, mas também teve casos da peste suína, que a gente acompanhou no norte do estado, enfim, da febre aftosa, que a gente espera que o mais breve possível a gente consiga ser livre, sem vacinação, e para isso a gente está bem organizado junto à ADAP e todo o setor produtivo agropecuário, para que o Piauí fique mais apto a comercializar sem barreiras, sem limitações e apresentar para a sociedade todo esse nosso potencial mesmo. A emergência ela foi prorrogada até, não me recordo. Eu acredito que seja o período de fevereiro, só sei que foi prorrogada, né? É importante isso daí. Sim. Eu quero perguntar, você tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida e uma pergunta também. A gente falava aqui um pouco antes da entrevista começar sobre a questão da expansão que a gente tem tido, principalmente com a região do Mato Piba. Sim. Aí já falando do grande produtor do agronegócio. Como é que está essa discussão, essa relação da SADA? A gente tem uma secretaria que cuida, né, mais do agronegócio, mas a SADA também se relaciona com esses produtores. Como é que está a situação e como é que está esse desenvolvimento daquela região, principalmente ali do Mato Piba, dos Cerrados, que hoje responde, a gente falava aqui antes, para você ter ideia, Chico, Uruçuí, de acordo com o IBGE, está próximo de ultrapassar Parnaíba em PIB anual. Tamanha a produção daquelas cidades, temos Baixa Grande do Ribeiro, vários municípios que figuram entre os primeiros, mesmo sendo cidades menores. Como é que está esse relacionamento da SADA, das outras pastas com esse setor do agro? O governador tem tido várias viagens àquela região para dialogar com esses produtores. Qual o contexto atual destes produtores, dos grandes produtores? Sim. Também?
A gente considera que o Piauí ele é rico em todos os aspectos. Então, no que se refere à agricultura familiar, temos esse potencial. A maior parte da produção agrícola é feita pelo agricultor familiar, que vai para a mesa das famílias. Porém, as que geram receitas financeiras, commodities, é o agronegócio. Então, o agronegócio no sul do estado, ele é muito pujante. O que se dizia antes, que era a última fronteira agrícola, é uma realidade. E nós da SADA, junto com a ADAP, trabalhamos diretamente no acompanhamento dessas unidades, tendo em vista a necessidade de fiscalização da gestão ambiental desses espaços, do uso dos agroquímicos nessas produções, com vistas do menor impacto possível. E aí, mais ainda, na questão também de abertura de novas áreas. Hoje a gente trabalha muito a questão do aumento da produtividade, que é tecnificar para produzir mais no mesmo espaço. Então, para evitar as ampliações desnecessárias ou que possam gerar um impacto negativo. Mas a SADA está presente junto com a Secretaria de Agronegócio, também trabalhando nessas frentes. O José Clarino está perguntando aqui, olha, nós temos aqui na região do Salobro uma área boa do cultivo de melancia, arroz, milho e feijão. No entanto, nós temos como fazer o arado da terra. A SADA fornece equipamento para que a nossa terra possa ser aradada e assim a gente poder plantar? Certo. Nesse momento, a gente não possui máquinas disponíveis para isso. Porém, nós temos trabalhado em registro de preço, no que se refere a licitações, para aquisição de equipamentos e a que a gente possa direcionar a esses grupos produtivos. Então, a gente entra primeiro com assistência técnica e pode buscar parceiros para apoiar essa demanda do Salobro. É uma região às margens do rio Parnaíba que tem um grande potencial e que deve ser bem explorada, sim. Para você que nos acompanha, são 7 horas e 58 minutos. Vamos dar aqui deixar o nosso entrevistado respirar um pouquinho. E eu quero falar para você que precisa levantar o seu galpão, já que estamos falando de produção, estamos falando aí, você do campo, você que precisa, então, aí, fazer o seu galpão, para a sua granja, para a sua fábrica, para o seu frigorífico, enfim, para você guardar, então, portanto, aí, as suas frutas, enfim. A Compremol Engenharia, ela possui a solução ideal em estruturas pré-moldadas. Ela trabalha para aperfeiçoar a sua produção, produzindo galpões pré-moldados comerciais e industriais especializados aí, como eu já disse, granjas, fábricas, tem também aí madeireiras, enfim, você é quem escolhe o tipo de galpão, que você precisa, tá bom? Então, e a Compremol, ela tem aquele diferencial. Por quê? Porque ela fecha os galpões com as placas pré-moldadas. São aí estruturas projetadas de forma técnica, funcional, oferecendo praticidade e muito mais economia para você. Solicite seu orçamento com a Compremol pré-moldados 994456800. 994456800. Compremol Premoldados Engenharia, tem no Instagram também. Siga aí, @Compremol_Engenharia, na Avenida Getúlio Vargas, 4146, no Morada Nova. Chico, fica à vontade também, nosso querido Tássio. Eu visito muito aquela região ali de Palmeirais, Curralinhos. Ela é uma região que tem muitas produtos nativos, tipo piqui, bacuri. E aí é o seguinte, a moçada daquela região que queira se especializar em trabalhar com esse segmento, tem também cursos para que essas pessoas possam se qualificar? Sim, a gente dentro da cartela de cursos, a gente tem algo que é bem interessante, que é o aproveitamento dos produtos da sociobiodiversidade. Então, o piqui, o bacuri, o buriti, essas frutas, esses produtos que são do extrativismo, eles podem ser, sim, trabalhados comercialmente. Alguns estados estão bem mais à frente no que se refere à produção e à utilização, essa industrialização, mas nós conseguimos trabalhar, nos qualificar e buscar oferecer para essa turma que trabalha com o processamento desses produtos a melhor forma de consumi-los, armazená-los e dispor dos mesmos. A gente percebe que é curioso a questão também que nos foi demandado de cursos e de experiências, de práticas,
para a produção de mudas dessas espécies. Então, foi algo que a gente correu atrás, a gente foi até a Embrapa para ver se a gente consegue beber dessa fonte da pesquisa lá, no que se refere a técnicas de produção dessas mudas, dessas plantas. Então, agora, é bem interessante. Tem uma coisa interessante também que, não só no Piauí, né, eu que vivi aí 25 anos na região norte, que é muito cultivada, que é uma delícia, temos aqui no Pará, que é o açaí. Então, como é que está a procura, né? Já que temos aqui tão bem perto, o nosso solo se adapta, enfim, como é que está a procura, né, por esse cultivo do açaí? Porque muita gente que quer fazer, às vezes, o intercâmbio, o Pará é um pouco distante, né? Então fica, às vezes, caro para trazer o açaí, né? Nós temos bastante açaí no Acre e também fica mais inviável ainda. Como é que está a procura, né, para o plantio, para cultivar o açaí no Piauí? A gente percebe ainda pouca demanda, a timidez ainda do produtor, até porque o açaí especificamente ele tem uma adaptabilidade que é necessário ser atendida. E aí algumas regiões nossas do Piauí, na grande maior parte do Piauí, não favorece. Então ele é de um clima mais trópico úmido, de uma região mais úmida e com solos mais diferenciados. Então assim, hoje o estado do Piauí ele acaba consumindo muito mais, trazendo muito mais de fora. Eu sou casado com a maranhense e a turma do Maranhão consome a Jussara. Gosta, e aí né? a palmeira similar, né? Similar, priminha, né? Da família, botanicamente falando, do açaí, são palmáceas diferenciadas, mas que o consumo já é muito natural. Quando a gente vai fazer uma visita bem ali em São Luís, no Maranhão, não tem como fugir de um açaí com um camarão seco e uma farinha. Mas ela está querendo um açaí mais barato. Agora com você fala... certeza. Jason, uma dúvida que surge. A gente está vivendo o período que terminou o BRO-BRO, começou só o RO, né? Que é o janeiro com pouca chuva, a gente comentava. Qual a recomendação da SADA para o agricultor familiar, o pequeno produtor, para conseguir superar esse período? O professor Werton falava para a gente que a tendência é que esse período chuvoso comece mais tarde e seja menor, mais curto. Qual a recomendação da SADA para esse pequeno produtor que está tendo aquela dificuldade para manter ali a sua produção, mesmo que pequena? Os extensionistas nossos que estão no campo, eles acabam por orientar o agricultor a, entre aspas, planejar melhor a sua exploração, tendo em vista esse período pequeno desse veranico, que é essa diferença entre chuva, pausa e retorno dessa chuva, porque caso aconteça, se a gente se antecipar para plantar, a gente vai perder. E aí a Secretaria de Agricultura Familiar, junto com a SADA, a Secretaria de Assistência Técnica, nós trabalhamos também com esse apoio ao agricultor familiar na disponibilização de sementes e mudas para a produção dessas áreas. Então o técnico faz o quê? Orientar a melhor hora de plantar, conforme as informações meteorológicas, informações dadas no campo, umidade de solo, enfim, a gente tenta deixar o nosso agricultor mais bem informado possível para que ele não se antecipe e não incorra em erros. Você falou agora há pouco, ele citou a questão da palmeira. É muito comum, eu acho que todo mundo gosta, eu gosto, mas tem que ter cuidado. A questão do palmito, como é que é essa questão do cultivo? Qual a orientação que vocês dão? Vocês têm um controle sobre essa situação do palmitos, que é feito da pindoba até do babaçu também se tira. Babaçu, do tucum. Como é que está essa situação? O palmito, ele é uma exploração de algumas palmáceas, né, algumas palmeiras, que a gente consegue comer aquela parte interna dela, né? E aí o interessante é essa questão do extrativismo e da higiene. Então as boas práticas de produção e fabricação, elas atendem justamente essa necessidade. Quem não mora aqui nessa região centro-norte do estado, nunca comeu um palmito e vai ali no interior, tira aquela palmeira, abre e consome aquele palmito in natura, mas é muito necessário que a gente tenha esse cuidado sobre as higienes das ferramentas que cortam essas plantas, sobre o ambiente que você manipula e processa, mas sob pena de sérias contaminações. Mas o Piauí, aqui nessa região centro-norte, a gente percebe que é essa região dos cocais, os territórios cocais. E aí a preservação dessa vegetação nativa é muito importante, principalmente no que se refere às quebradeiras de coco babaçu. As meninas, as mulheres que trabalham com a exploração do babaçu, tanto para a produção de azeite, a casca para a questão do carvão para uso interno lá das propriedades, enfim, mas o palmito é um dos produtos
que se utiliza dessas culturas. Bom, o papo tá maravilhoso, bastante produtivo. Espero que tenha sido esclarecedor, né, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte aqui do rádio. E queremos agradecer ao Jason, né, Coutinho, por esses esclarecimentos. Algo que a gente não perguntou, mas que você gostaria de passar da Sadra aí para a comunidade da cidade e também comunidade Aproveitando, rural. vou pedir para ele finalizar sobre a questão da ADAB convoca agricultores para a certificação de produtos artesanais. Isso. Foi recentemente, agora em janeiro, enviado um decreto do governo do estado que regulariza essa questão dos produtos artesanais de origem vegetal. Então, os doces, as cajuínas, as polpas de fruta, enfim, a gente regulamenta isso e aí garante um selo de garantia de produção para que ele consiga agregar um valor e regulamentar melhor essa produção. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo conjuntamente com a ADAP. Então, é importante acompanhar isso. Ok, então 7 horas, não, Magela, 8 horas e 7 minutos, aí sim. Para você que nos acompanha, então vamos pedir, né, aqui a nossa produção, nossa produtora, que traga aqui a urna. Suspense. Vamos pedir o nosso entrevistado para nos ajudar, que é importante. Isso, então, olha aqui a participar. urna. Você que esperou a semana inteira, né? Você que esperou a semana inteira. Arruma um jeito aí pro Chico girar e Dá pra girar, bora lá. Então, falsos tambores. vamos lá, então, que rufem os tambores. Nosso entrevistado Eita! vai fazer. É. Vai lá. Então tá bom. Vamos lá. Ele vai abrir, tirar um Ele vai nome. abrir, tirar um nome. Passa aqui pra cá, passa pra cá. Que é a Então nossa tá aqui. produtora, obrigado. Suspense. Porque é feito aqui ao vivo, papai. Eita, deixa eu fazer aqui, né, um pequeno suspense para você que nos acompanha. Deixa aqui nome, bairro, contato. Olha só, sabe para onde saiu? Sabe quem vai curtir o final de semana? Quem vai nos convidar para o final de Aquela semana, né? carnezinha deu final. Rapaz, Aceitamos. Então saiu aqui para o bairro, para a região da Santa Maria da Codipe. Bem pertinho. Santa Norte. Maria da Codipe, lá pro Francisca Trindade. Né? Lá na Santa Maria da Codipe, Francisca Trindade. Por lá é pé quente, segunda vez que ganha. É um homem. É um homem. Né? O ganhador é o Edson Gomes da Silva Banco. É isso? Então tá aqui o Edson Gomes da Silva Banco, lá da região da Santa Maria da Codipe, né? Lá do bairro Francisca Trindade. Parabéns. Então tá aí, você é o ganhador, tá? A nossa produção vai entrar em contato com Convide você. a gente pro Nos convide. aproveitar, Aceitamos. Então, pega aqui a nossa Mediante querida- tanta insistência, Magela, a gente pode aceitar o convite dele. Depois de tanta insistência, então, você pode estar, então, portanto, é parecido, pode ser esse, mas vamos deixar a cargo da Master Fruit, mas é primo, irmão desse aqui, ó. Então, aí na sua tela, gente, kit semanal da Master Frios Prêmio, entrega grátis para toda Teresina, 1 quilo de colchão mole, 750 gramas de carne do sol, 750 gramas de carne moída, 1 quilo de peito de frango, 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango, e você ainda vai levar 500 gramas de frango a passarinho. Então, esse kit que nós estamos mostrando, aqui a nossa TV está dando ali aquele vai e volta, mas você que está em casa está acompanhando, então, você vai levar esse kit. Se você não for o ganhador, você pode adquirir esse kit por R$ 99,90, basta você ligar 99998-0224, 99998-0224. A Master Frios manda entregar em qualquer ponto de Teresina esse super kit para você. E pro você, né, aí do Francisco Trindade vai receber. O Edson vai receber em casa. Tá aí, ó. Olha que kit maravilhoso. Você vai carne receber pra semana inteira. para semana inteira, né? Você vai receber em casa e
como dizem por aí, de grátis. Né? De grátis. Parabéns ao Edson. Parabéns ao Edson. Uma carnezinha de sol, com uma mandioquinha, uma macaxeira rapaz, aqui, né? Lá na minha Minas Gerais é mandioca. Aqui pode ser macaxeira, né? Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. Queremos agradecer aqui eu confundo o nome aqui, ao Jason Coutinho, quer chamar, é porque tem um primo Jason, aí eu confundo. Misturou. Então, ao Jason Coutinho, o nosso muito bom dia, obrigado pelo bate-papo, obrigado, né, também por nos ajudar. Ó, o Jason, né, foi que Edson, foi que deu a sorte grande pra você. Mão Jason, quente. Bom dia, obrigado, um excelente final de semana para você. Então tá aí, né? E sempre que você achar necessário, pode vir e com certeza trazer informações da SADA